Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal da Panda Titan Informática. Eu sou o Adriano, seu amigo Panda, e hoje nós vamos continuar aquelas configurações adicionais que devem ser feitas na distribuição Fedora que nós instalamos. Lembrando que nós instalamos a versão 20 32 bits numa máquina virtual para mostrar que o Fedora ele funciona bem até mesmo em máquinas antigas, tá? Então vamos adiante. Bom pessoal, então hoje nessa nossa aula nós vamos aprender a como instalar as coisas que faltam a nível base, tá? Vamos supor assim, o suporte base do Fedora, para que ele tenha todos os recursos, aplicativos e liberações das coisas que ele precisa para você poder trabalhar nele a nível até mesmo de desenvolvimento, compilação de kernel, virtualização, a parte de áudio, MIDI, stream, firewall e tudo mais, incluindo o Samba, tá? Então, para simplificar isso aí, a gente sabe que todo usuário avançado Linux ele gosta de ter um script de instalação de tudo que ele precisa para cada sistema que ele vai instalar, porque o script já puxa da internet o que ele precisa e já configura automaticamente no sistema. Então, para o nosso Fedora, que até a aula passada nós configuramos os repositórios free e não free, já deixamos o sistema parametrizado para receber tudo que ele precisa da internet, né? E hoje nós vamos instalar os aplicativos e programas base que faltam para ele, tá? Só que em vez da gente ficar escrevendo comando por comando, eu aproveitei e já coloquei aqui um script já pronto que vai fazer tudinho que a gente vai fazer, tá? E eu vou aproveitar e rapidamente explicar o que é que esse script faz, tá bom? Então aqui tem os comentários iniciais e a primeira coisa que ele faz, lembrando que aqui no nosso script nós estamos usando o Yumi, como eu marquei aqui, tá? O Yumi, porque nós estamos instalando o Fedora 20 versão de 32 bits para mostrar que ele roda bem em máquinas antigas, né? Então, como o Fedora 20 ele não usa o gerenciador avançado DNF de pacotes, a gente vai usar o Yumi, que é compatível com ele, o Yum. Alguns chamam de Yum, eu chamo de Yumi, tá? Bom, então, primeira coisa que o nosso script vai fazer aqui é um Yum Update. Por quê? Porque ele tem que sincronizar logo com o cache de repositórios que estão instalados, que é o RPM Free e o Não Free Fusion, para que quando a gente instalar os nossos pacotes, ele já traga os pacotes 100% atualizados. Então, por isso que a primeira coisa que a gente vai fazer é um Yum Update. Depois disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar de você se você gostaria de instalar os aplicativos bases, né? Ele vai fazer essa perguntinha aqui para você. Por quê? Porque os aplicativos bases são aqueles programas que a gente sabe que conforme vocês forem instalando, eles já vão trazendo pacotes bases junto com eles, que são as dependências que vão ser utilizadas também por outras coisas e outros aplicativos, tá? Se você responder sim, o que é que o Yumi vai fazer? Com o parâmetro /c que tem aqui, ó, gente, o Yumi ele não vai sincronizar novamente com o cache, tá? Porque às vezes ele tem essa mania de sempre sincronizar com o cache. Então a gente dando esse parâmetro aqui, ele vai instalar todo esse ramalhete aqui de pacotes, pessoal, tá? E tem pacote aqui de aplicação para tudo que você imaginar. Tem aplicação do GNU base, né? Que é o Nano, o Core, o wget. Ele vai instalar o Firefox, tá? Porque a gente sabe que as versões antigas do Fedora não vêm com Firefox. Ele vai instalar o Opera, IceWeasel, que é um navegador muito parecido com o Firefox, só que muito mais veloz. LibreOffice, ele vai instalar também a parte de dependência em português do LibreOffice. Vai instalar o Codec MPlayer, que é um player de fundo de gráficos do Linux. Ele vai instalar vários players como SMPlayer, VLC. Essa parte aqui do GStream são codecs equivalentes àquele Ubuntu Restricted Extras, que muita gente instala nos derivados do Debian, que são do Ubuntu, né? Ele vai instalar também a versão GStream 1, que é uma versão mais atualizada do pacote GStreamer, justamente para você poder tocar MP3, vídeo MP4, MKV e vários outros tipos de vídeo, né? Então vai ter um monte de GStreamer aqui para ele instalar, tá? Depois ele vai instalar o FFmpeg para que a gente possa recodificar vídeos, o Mancoder também que vai ser utilizado para isso, o libdvd-read, que é para habilitar o leitor de DVD a ler a criptografia de alguns tipos de DVD, né? Esse aqui vai ser para trabalhar com áudio e conversão de áudio em autoria de DVD. Então todos esses aqui que estão de DVD tem a ver com autoria de DVD e reprodução de DVD.
Ele vai instalar o Shine, que é para a gente ter uma capacidade de reprodução gráfica melhor até em 2K, em vídeo de 2K, né? Aqui tá até as bibliotecas, ó, que ele vai instalar para isso, tá? Lembrando que essas bibliotecas que são do FreeWord, elas só vão estar disponíveis se você tiver o repositório free e não free configurado no sistema, tá? Depois ele vai instalar o Amarok para dar compatibilidade com certos aparelhos externos como o iPhone, né? Ele vai instalar tudo do Audacious, né? Você vê que tem um asterisco aqui, que esse asterisco está indicando que ele vai instalar tudo do Audacious. Por quê? Porque o Audacious é um dos melhores players de música MP3 e de arquivos de áudio, tá? Ele lembra muito aquela plataforma do Winamp e ele tem os mesmos recursos e até adicionais do que o Winamp. E esse asterisco que está aqui vai fazer com que ele instale tudo que ele precisa, né? Então tudo que for derivado desse pacote ele já vai instalar com esse asterisco. Bom, ele vai instalar o plugger do Moz para PDF, o eVince para PDF, gravador K3B, né? Que é um dos melhores gravadores de CD para Linux. O pacote Lame e assim por diante. Vai instalar o Totem, que é para reprodução de vídeo. Lembrando que se você não instalar o Totem no Fedora, tá? Você não vai ter miniaturização de thumbs de vídeo, quer dizer, você não vai ter as miniaturas de vídeo sendo mostradas lá no listador de arquivos, tá? Então é obrigatório instalar o Totem para isso no Fedora. Ele vai aproveitar e instalar o Samba, né? Tanto o cliente como o servidor, para você já poder usar compartilhamento de arquivos nele junto com Windows e com outras máquinas Linux. Ele também vai instalar esse configurador gráfico do Samba, caso o teu repositório tenha, né? E já que eu estou falando sobre isso, é bom lembrar que nessa lista vai ter alguns que ele não vai encontrar, porque essa lista ela é uma lista mais completa de todas as versões do Fedora. Então quer dizer, pode ter versão do Fedora que vai ter algum componente desse aí, e vai ter versão do Fedora que não vai ter alguns desses componentes, mas isso não impede dele instalar os que ele acha, tá? Os que ele não achar, ele vai te avisar na tela, e depois você pode, eu vou ensinar numa aula como é que você busca esses pacotes que estão faltando para o teu sistema, tá? Ele vai instalar também aqui o suporte para vários tipos de arquivos de compactação, tipo RAR, tipo zip, né? O Play on Linux, se tiver no repositório, para você poder depois rodar programas da Microsoft. Vai ter os emuladores de joguinhos antigos, né? De joguinhos de plataforma. Vai ter o Wine e o Winetricks, caso tenha. O Cab Extract, que é muito importante para descompactar arquivos da Microsoft. E ele vai instalar aqui agora alguns aplicativos gráficos, né? Como o GIMP, o Inkscape. A gente tem aqui o MyPaint para fazer pequenos retoques em fotos. Um conversor de imagens, o Ocular, que é ótimo para abrir documentos que sejam PDFs mais avançados, um editor de PDF bem simples, que é o PDF Mod, que alguns conhecem aí, o Transmagedon e o WinFF para fazer conversão de mídia, o AVI Demux, o OpenShot, o Kdenlive, o Blender e o Lives, que é para vocês fazerem todo tipo de edição avançada de vídeo, tá? Esses 5 aqui permitem vocês fazerem isso, sem falar que o Blender, né, é conhecido até pelo pessoal que cria animação gráfica aí para cinema, né? Então ele é ótimo para você criar aquelas animações renderizadas gráficas. Bom, ele vai instalar também o Imagination, que é para você criar apresentações de fotos, o DVD Styler, que é para você fazer autoria de DVD, já com os vídeos que você tem aí gravado. Ele vai também instalar o Bombom no DVD, que é para você também fazer a autoria, o Clementine, que é para você sincronizar rádios com a internet, né? O Sound Converter, que vai permitir você converter todo tipo de som, o Sound Juice, que é um ripador de CD, né? O Audacity, que todo mundo conhece, sabe que o Audacity ele é um dos melhores editores de áudio, o Blueman para fornecer a capacidade de gerenciamento de Bluetooth, o Bleached, que é para limpeza de lixo eletrônico, correto? E a gente vai ter os últimos aqui, que são o editor Dconf, para alterar configurações padrões do Linux, o Gconf, para alterar configurações padrões da interface gráfica, e se o teu repositório tiver, ele instalar logo o plugin do Flash, tá? A gente pode colocar até um asterisco aqui no final, porque para que ele busque tudo que for plugin diferenciado por Flash aí para o teu Linux, tá? Então essa parte aqui é a parte que ele vai instalar os pacotes bases, tá? Aqueles pacotes que são mais importantes para o dia a dia que você vai trabalhar com Linux.
Bom, logo depois, se a gente for adiantar aqui para baixo, ó, vamos aqui, ele vai perguntar de você se você vai querer, ó, você gostaria de instalar o suporte de DVD, né? Então ele pergunta aqui embaixo, se você responder sim, ele vai baixar aqui o repositório do Livina, que é um dos repositórios mais importantes pro Fedora, porque é nele que está toda a capacidade de reprodução de DVD criptografado do Fedora, e depois ele instala a biblioteca que está faltando, né? Que é a atualização dessa, porque ela já é instalada aqui em cima, mas compensação aqui embaixo ela é atualizada, ok? Bom, depois ele pergunta se você gostaria de instalar os pacotes para quem é desenvolvedor, no caso de desenvolvimento, e de compilação. Isso vai ser muitíssimo importante, pessoal, preste atenção. É importante instalar esse conjunto de pacotes, porque sem eles você não vai conseguir virtualizar muita coisa no Fedora, tá? Até porque a gente sabe, quem trabalha com Linux sabe que alguns virtualizadores precisam recompilar o kernel para adaptá-los à virtualização. Então é por isso que é importante ter esse grupo de pacotes, tá? Então, como você vê aqui, ó, ele vai instalar, o Yami vai instalar esse grupo de pacotes e mais esse grupo de pacotes aqui. Além deles, ele vai procurar também instalar os pacotes que servem para compilação de outros pacotes, né? Então tá aqui vários, inclusive ele vai baixar compiladores de níveis de kernel e alguns headers de kernel, justamente para ele poder fazer, e o DKMS, que é o compilador de kernel, né? Então ele vai instalar tudo isso aí que precisa. Bom, depois disso, o que mais ele vai perguntar? Ele vai perguntar aqui se a gente gostaria de instalar os firmwares de Wi-Fi, tá? Antigos. Por quê? Porque quem estiver trabalhando com Fedora antigo ou até mesmo Fedora atual pode ter problema de algumas placas de Wi-Fi Halink, algumas placas Realtek, algumas placas Intel Pro, aquelas antigas Intel Pro, pode acontecer dele não reconhecer. Então a melhor coisa que você faz é implementar no kernel alguns pacotes que estão lá no repositório para que o kernel tenha capacidade de reconhecer algumas desses sistemas de Wi-Fi, como a gente tem aqui, ó. Então ele vai instalar um conjunto de pacotes IWL, P2. Cada um desses conjuntos aqui é de um fabricante diferente de placa de hardware de Wi-Fi. Então, instalando esses firmware e ele incluindo no kernel, automaticamente o teu Fedora já vai reconhecer as placas Wi-Fi que ele não reconhece, tá? Logo depois, ele vai perguntar se você quer configurar os serviços do Samba. E aqui vem um processamento que é super importante para liberação de rede e de recursos que se você não liberar, você não vai conseguir fazer compartilhamento de arquivos entre o Fedora e outros computadores, tá? Isso aqui faz muita gente desistir do Fedora, porque tem gente que diz assim, eu não consigo liberar meu Fedora, ele não acessa a rede não acessa ele, eu consigo só a internet, mas não consigo visualizar a rede. Então, com esses parâmetros aqui, você já resolve praticamente 70% desses problemas aí, tá? A gente sabe que naquela primeira listona lá de cima, aqui, ó, aquela que está lá em cima, a gente sabe que ele já instalou o Samba, né? O Samba já está instalado bonitinho aí. Agora, o que falta fazer para o Samba funcionar é habilitar o serviço dele para que seja carregado sempre que o Fedora iniciar e a gente inicializar o serviço dele nesse momento que a gente estiver usando ele, né? Então, aqui, se você responder sim, o que é que ele vai? Como o Samba já está instalado, ele vai primeiro usar um systemctl e habilitar o serviço Samba Service e o serviço NMB Service. Mas aí vem a pergunta, por que ele tem que habilitar também, além do Samba, do SMB, ele tem que atualizar o NMB? Porque o NMB é o que vai resolver nomes, tá? Porque a gente sabe que o Linux ele trabalha muito em camada de IP, mas ele não resolve muito bem os nomes. Então, o que acontece? Se você instalar o serviço NMB, que já vem com Samba esse serviço, pelo menos no Fedora já vem, né? Já nos derivados do Debian não. Os derivados do Debian você tem um problema às vezes para resolver nomes, né? Já no caso do Fedora, se você instalar o Samba dele, ele já vem com esse serviço incluso. E aqui a gente inicia, aqui a gente está habilitando para eles serem carregados sempre que o sistema iniciar. E nessa segunda linha a gente está fazendo os serviços iniciarem, tá? Bom, não adianta ter esses serviços só configurados para início se você não liberar eles na zona específica do firewall do Fedora e não incluir esses serviços como liberação numa zona específica do Fedora. O Fedora ele trabalha com muitas zonas
de firewall, mas isso a gente vai ver numa outra aula, a explicação dessas zonas, que isso dá até trabalho para explicar. Mas a melhor zona do Fedora, para quem quer deixar o Fedora tanto na parte de entrada como na parte de saída de dados de firewall, e deixar ele mais livre para ele poder trabalhar, a gente geralmente configura o firewall para ele usar a zona confiável de rede aqui, Trusted. Por quê? Porque a Trusted é a zona local de rede, então ele vai poder compartilhar na zona local. Então por isso que o comando aqui, ó, firewall cmd, né? Por isso que o comando firewall cmd set default zone aponta para a zona Trusted, que é justamente para a gente poder confiar na zona de rede que ele está conectado. O próximo comando firewall, que vai direcionar para essa zona aqui, vai incluir o serviço do Samba, ó. Vai incluir o serviço do Samba nessa zona como permanente, tá? Então toda vez que a máquina for ligada, o Samba já vai entrar na zona Trusted e vai estar liberado para poder trafegar dados na zona de rede. O próximo comando faz a mesma coisa, só que ele coloca também o programa cliente do Samba liberado nessa zona. Se não fizer isso, não vai funcionar o Samba, tá? Outra coisa importante que pode atrapalhar os serviços de rede do Fedora, por uma questão até de segurança, né, é que o sistema de servidor SE Linux, que é um sistema muito antigo, né, ele precisa ser desabilitado para poder dar compatibilidade do Fedora com as redes Windows, né? Então nesse caso, nós temos aqui o comando cp, que vai pegar o arquivo de configuração SE Linux, que está nesse endereço aqui, ó, e vai fazer uma cópia dele de backup. Por quê? Porque ele vai ter que apagar e reescrever esse arquivo. Então o ideal é a gente ter uma cópia desse arquivo aí, né, por questões de segurança. Aí o comando rm de remoção, ele vai fazer na base da força, sem pedir interação nenhuma com o usuário, ele vai apagar o arquivo de configuração original do SE Linux. Por quê? Já que a gente vai ter que recriar ele com outros parâmetros, né? E o comando echo aqui de baixo é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai jogar esse parâmetro aqui, SE Linux igual disable, então ele vai desabilitar o SE Linux e vai mandar essa saída desse parâmetro para um arquivo, um novo arquivo SE Linux, que vai ser criado com um indicador de caminho aqui, ó, tá? Um indicador de passagem de dados. Então ele vai passar esse dado para criar esse arquivo SE Linux, tá? E gravar esse dado dentro do arquivo. Logo em seguida a gente vai ter um outro echo que vai gravar um segundo parâmetro, já no caso de adição, como a gente pode ver aqui, ó, ele vai adicionar ao arquivo SE Linux, né? E ele depois avisa que o Samba já está configurado. Bom, então, estando configurado aqui, já está pronto para ser utilizado. A próxima coisa que ele vai perguntar de você, o nosso script aqui de automação de instalação, ele vai perguntar se você gostaria de instalar os adicionais para o ambiente GNOME. Gente, só respondam sim nessa pergunta se vocês realmente estiverem usando o Fedora no ambiente GNOME. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente GNOME ele vem com algumas coisinhas incompletas, né? Então a gente pode, através desses comandos que estão aqui embaixo, adicionar algumas coisas que vão deixar o teu GNOME um pouquinho melhor, tá? E uma dessas coisas é essa aqui, ó. Ele vai instalar o GNOME Tweak Tool. Quem trabalha com o GNOME conhece muito bem essa ferramenta aqui, ó, o GNOME Tweak Tool. Por quê? Porque essa ferramenta ela te dá vários recursos para você alterar a aparência aí do GNOME, né? Logo em seguida, se você tiver o G-Settings instalado, com esse primeiro comando aqui, ele vai criar o botão minimizar, maximizar e fechar nas janelas do GNOME, que é uma coisa que muita gente acha chato, né? Porque o GNOME às vezes ele não vem com esses botãozinhos bem aparentes. Então, se você fizer esse comando G-Settings que está aqui, e é o que o nosso script vai fazer, ele automaticamente já cria os 3 botãozinhos lá na janela. E o último comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar na interface do GNOME o íconezinho de logout, de fazer logoff, porque algumas versões do GNOME não vem com esse iconezinho de logout. Você tem que mandar desligar e na hora de desligar é que você diz que quer fazer logout. Mas às vezes eu quero só fazer logout, eu não quero desligar a máquina. Então ele cria esse iconezinho para facilitar a vida do usuário, tá? Bom, depois ele vai perguntar aqui embaixo se você deseja reiniciar para efetivar as alterações, como ele mostra aqui, ó. Se você responder sim, ele automaticamente vai desligar aqui a máquina. Ele vai dar um shutdown
mandando reiniciar. Por quê? Porque depois de todas essas alterações básicas, que são de base do sistema, elas estarem feitas, é necessário que a gente reinicie o Fedora, para que ele carregue já com essas novas alterações, tá? Bom, então está explicado aqui o nosso script, né? O que a gente vai ter que fazer agora, eu vou até salvar ele aqui, salvar ele, e o que a gente tem que fazer de sumar importância é rodar ele aqui agora na nossa máquina virtual, né? Então eu tenho uma cópia dele aqui já pronta, ó, na pasta, tá aqui ele, né? O script sh. E lembrar, vocês não podem esquecer, tá? Eu vou deixar esse script, uma cópia dele lá nos comentários do nosso vídeo do canal. Então você pode pegar lá, copiar e colar o script que vai estar na descrição. Mas lembrem bem, vocês têm que rodar esse script com o comando bash estando como super usuário, tá? Que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, vamos para o terminal. Ok, vamos aqui para o terminal. E estando aqui no terminal, vamos listar aqui para ver se o nosso arquivo script está aqui. Está aqui ele, ó. Vou até ampliar aqui para a gente ver. Está aqui o nosso arquivo script, ó, né? Aqui no terminal. Está aqui o nosso arquivo. E a gente não deve cometer o erro de rodá-lo sem ser como superusuário, tá? Então a gente vai entrar aqui como superusuário, correto? Então eu já estou aqui, ó, como superusuário, como vocês podem ver. E agora eu vou rodar o nosso script com o comando bash, tá? Então vamos lá, bash e o nome do nosso arquivo script aqui, ó. Eu vou até reduzir um pouco o tamanho, porque vai ter muita saída, né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Então eu dando enter, ele já vai começar, ó. Ele já primeiro está atualizando o cache, como você pode ver, ó. Está atualizando o cache e vamos aguardar ele atualizar o cache e já fazer a primeira pergunta se a gente quer instalar aquele pacotão enorme de dados lá, tá? Bom, como a gente pode ver aí, ó, ele já está fazendo a primeira pergunta, né? E a gente tem que responder com S maiúsculo. Então eu vou dar um S maiúsculo aqui e ele já vai procurar aquele monte de pacotão. Veja que tem alguns aqui que ele já está avisando que não tem, ó, tá? Como ele está avisando o Opera, o iSwiss, mas foi o que eu falei para vocês anteriormente. Aquela lista é uma lista geral que ela pode atender para algumas versões do Fedora ou pode não atender para outras versões do Fedora. Então ele vai avisar quais são os pacotes que não estão no repositório. É claro que esses pacotes aí, a maioria deles que são importantes, que ele não vai poder instalar porque não estão no repositório, a gente vai aprender em outras aulas como é que a gente instala eles manualmente, tá? Então você vê aí que ele está mapeando todos os pacotes do repositório que vão poder ser instalados, né? E depois ele vai dar um relatório final dos pacotes e dependências e o total que vai ser instalado. Então vamos só aguardar aí ele dar o relatório final. É muita coisa, gente, que ele vai instalar, porque vocês lembram que aquela lista lá inicial de aplicativos e pacotes bases era muito grande. Então vamos só aguardar ele terminar. Ele está resolvendo as dependências e ele mostra aqui, ó, todas as dependências e pacotes que ele vai instalar. E ele mostra aqui que vai dar quase 1 GB, ó, e que depois de instalado vai ocupar 2 GB. Realmente é muita coisa, mas a grande vantagem disso é que o teu Fedora já vai ter uma base melhor para processar os programas e aplicativos que você for instalar no futuro ou rodar, tá? Bom, então eu vou responder sim aqui e a gente vai aguardar aí ele baixar tudo. Bom, agora a gente pode ver que ele já começou a baixar os pacotes base, né? E vai demorar um bom tempo, mas eu vou pausar aqui o vídeo e retornar para quando ele terminar aí de baixar e instalar os pacotes base. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aquele script que eu mostrei para vocês ainda há pouco, eu aconselho vocês removerem esse parâmetro aqui, tá? O traço C. Por quê? Porque a gente descobriu que isso aqui na realidade ele apenas simula a instalação via repositório, mas ele não baixa do repositório, tá? Isso foi um erro de confusão meu em relação aos parâmetros que a gente poderia usar para simular, já que esse script era apenas uma simulação. E como a gente está instalando de verdade, eu aconselho vocês removerem aqui do script todos esses traços C que tem logo depois do comando yumi, tá? Removam eles de todos as aparências aqui que eles aparecerem de todos os comandos yumi, tá? Removam ele, que eles vão atrapalhar, já que eles vão apenas simular baixar do repositório, mas eles não vão na realidade baixar. E como a gente quer fazer a coisa para valer, a gente vai remover eles, tá? Como eu estou fazendo aqui. Então pronto, uma vez removido, falta só mais um aqui.
a gente salva o script novamente para ficar direitinho, ok? Então vamos dar um salvar aqui em cima e vamos retornar aqui para a nossa máquina e acompanhar aqui ele baixando e instalando os pacotes dos aplicativos base. Daqui a pouco a gente retorna. Bom, então o nosso script já terminou de instalar os aplicativos base. Agora nós vamos partir para a parte de suporte de DVD, né? Então ele está perguntando se a gente já quer instalar a parte de suporte de DVD. No caso eu vou responder sim. E aí ele vai baixar aqui, já instalou o RPM do libdvss, né? Eles são apenas 140 KB e a gente vai responder que sim. Aí com esse pacote atualizado, o libdvdss, a gente já vai ter o suporte para reprodução de DVD criptografado, aqueles DVDs especiais originais. E agora ele pergunta se a gente gostaria de instalar os pacotes de desenvolvimento e compilação, né? Como eu falei antes, sem eles você não vai compilar nada e não vai conseguir fazer máquina virtual com kernel recompilado. Então a gente responde também sim e vamos aguardar ele enumerar aí os pacotes e fazer a instalação deles, né? Ele está enumerando. Isso é um conjunto também muito grande de pacotes, tá? Então é necessário que você tenha aí espaço para instalar tudo isso. E ele avisa aí que vai, depois de instalado, vai ocupar 310 megas, né? Então a gente responde sim e vamos aguardar também. Eu vou paralisar aqui o vídeo para aguardar ele baixar e aplicar aí essas atualizações. Bom, agora que o nosso script terminou de instalar a parte de grupos de desenvolvimento de compilação, ele está perguntando aqui embaixo se você gostaria de instalar os firmwares de Wi-Fi. Como eu expliquei anteriormente, o Fedora às vezes não reconhece alguns tipos de adaptadores de rede Wi-Fi da Halink, alguns da Realtek, alguns da empresa Adam, também da empresa Broadcom. Então esses firmwares eles vão garantir que o teu kernel, pelo menos a maioria desses aí que são mais incompatíveis, sejam reconhecidos e funcionem, tá? Então a gente responde sim e vamos aguardar ele baixar aí os pacotes, né? Já está enumerando os pacotes, que são as dependências também dele. E como a gente pode ver aqui, ó, ele vai baixar um grupo que é para Broadcom, tá? Outro grupo também para Broadcom, e vai instalar o Kmod, que é o que permite fazer a emulação desses firmware para que ele funcione na rede Wi-Fi do kernel do Fedora. Então vamos responder sim e aguardar ele baixar aí os pacotes. Eu vou dar uma pausa e a gente retorna aí no vídeo. Bom, uma vez terminado e a gente já tendo o Samba e o Samba Client instalado naquele primeiro conjunto grande de pacotes que ele baixou e instalou, ele pergunta aqui se a gente quer fazer o Samba já ficar ativo tanto para o SE Linux e ficar liberado no firewall que já vem com Fedora, como eu expliquei no início. Então a gente responde sim e aguarda ele fazer a configuração. Então ele já está aí configurando o serviço para ser carregado a próxima vez que a gente reiniciar o Fedora. Ele já iniciou o serviço e ele mostra aqui, ó, como você pode ver, que a zona já foi mudada do firewall para confiável e o Samba já foi também habilitado como serviço para ser liberado no firewall. E ele pergunta agora se eu quero adicionar os pacotes de configuração do GNOME. Bom, eu não vou instalar porque esses pacotes que são meramente tweaks, que vão melhorar alguns recursos visuais do GNOME, como eu expliquei no início, eu não vou instalar porque eu estou usando aqui o Ambient Mate e isso vai dar uma certa incompatibilidade com ele. Então, no caso, eu vou responder não, para não prejudicar o Ambient Mate que eu estou usando. E agora ele pergunta se eu quero reiniciar o Fedora para efetivar as alterações, né? Então vamos fazer isso e a gente, quando o Fedora retornar, a gente vai verificar se realmente tudo que ele instalou aí já está aparente, já tem os caminhos, os atalhos e já está tudo funcional, ok? Então vamos só aguardar ele reiniciar. Bom pessoal, então a gente está aqui de volta no sistema já logado e a gente vai ver se realmente instalou todos os programas base e aquelas outras coisas que estavam no nosso script, né? A gente pode ver aqui em aplicações então, que aqui a parte de escritório já tem o LibreOffice, né, devidamente instalado, né, porque normalmente ele não vem em Fedoras mais antigos, e aqui a gente já está com ele instalado. Na parte de gráfico também, a gente vê que na parte de sistema já foi ampliado algumas coisas que a gente colocou no script, e aqui em som e vídeo, da parte de mídia, aqueles programas que eu citei para vocês, aqui a maioria deles instalado, né.
O que não foi instalado, a gente vai na próxima aula aprender a como localizar pacotes de apps, pacotes de alguns outros elementos do sistema e aprender também a instalar manualmente o Flash e o Java aqui dentro do nosso sistema, né? Então a gente vê que tudo de base que tem no sistema a gente pode utilizar o nosso script aí que eu mostrei para vocês para instalar, né? A gente pode também ver se o serviço do Samba está devidamente instalado, né? A gente pode, por exemplo, vir aqui no terminal e para verificar se o Samba está 100% funcional, a gente pode usar o comando systemctl, certo? Status. E você lembra que o nome que a gente deu ao serviço do Samba era smb.service, né? Então vamos ver se ele está ativo aqui, o serviço do SMB. E está aí ativo e rodando, como você pode ver aqui, ó, ativo e rodando. E a gente tem que ver, checar também se aquele serviço NMB de resoluções de nomes, né, se também está funcional e rodando, tá? Então também está aqui, ó, como você pode ver, ativo e rodando, tá? Então a gente vê que tudo que a gente instalou já está aqui praticamente a base do nosso Fedora, com os repositórios RPM Fusion que nós vimos na aula passada, e com tudo mais que a gente instalou, já tem aí toda a base para você usar como reprodutor de mídia, compartilhador de arquivos e etc. Na próxima aula então a gente vai aprender muito mais coisas com o Fedora, e fica aí um forte abraço do Panda, e vamos botar para estudar aí o Linux, pessoal. E não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like aí, apertando no sininho também para receber os novos vídeos do nosso canal. Um abraço, pessoal.